Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, nessa manhã maravilhosa, preciosa que Deus preparou para nós, por isso nós estamos alegres. Desde já dá um joinha, aperta no sininho, siga o nosso canal PR Giovanni no YouTube, não esqueça de nos seguir também no Google Podcast e no Spotify e nas principais plataformas de áudio. Só apertar na lupinha PR, espaço Giovanni, espaço JR de Júnior, você vai encontrar a gente lá, quase 1000 ministrações, devocionais, ensinamentos preciosos para você disponível, para que você coloque seu fone de ouvido e escute uma palavra de edificação, de crescimento espiritual para a sua vida, tá bom? Desde já quero deixar um convite para você. Nesse final de semana, às 9 horas da manhã, às 19 horas, nós temos um culto especial aqui na nossa igreja, Casa na Rocha. E na segunda e na terça-feira à noite, às 20 horas, temos a nossa conferência profética, domingo à noite, às 19 horas, segunda-feira à noite, às 20 horas, e na terça-feira também, às 20 horas, com o nosso querido apóstolo Eduardo Silva, lá de Salvador, na Bahia, vai estar aqui conosco, trazendo uma palavra do coração de Deus para os nossos corações. Isso é imperdível, querido. Se eu fosse você, não ficaria de fora. Vai ser uma benção. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial para o seu coração. Nós estamos no Salmo de número 45, estudando todos os Salmos. Viemos lá desde o Salmo 1 e já estamos no Salmo 45. O texto sagrado diz assim no versículo 6. Nós paramos no 5, fizemos de 1 a 5 ontem e hoje vamos continuar a partir do versículo 6. A Bíblia diz o seguinte: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Olha que coisa linda. A Bíblia está dizendo que o trono de Deus, ele é eterno, ou seja, ele não teve início e não tem fim, porque Deus é infinito. Nós somos seres finitos, nós tivemos um início e vamos perdurar por toda a eternidade, né? Ou no céu ou no inferno. Deus não, Deus é um Deus infinito. E o trono de Deus, ou seja, o seu governo, a sua soberania, o seu reinado, é eterno, dura para sempre, sempre existiu e sempre existirá. Por isso o termo perpétuo. Perpétuo denota aqui uma continuidade, uma sequência. Assim é o trono de Deus, assim é o governo de Deus. Deus não é pego despercebido. Deus sabe de todas as coisas, ele tem o conhecimento total de tudo e de todos, por isso ele é onisciente, ele é onipresente, ou seja, está presente em todos os lugares, ele é onipotente, porque tem todo o poder e com a sua destra poderosa sustém as suas criaturas e toda a sua criação. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Cetro era era um bastão, né? Feito de ouro ou com pedras preciosas, que denotava a autoridade do rei, né? O rei segurava aquele cetro, uma espécie de bastão dourado, cheio de pedras preciosas. Esse cetro do reino de Deus, do reino de Jesus, é um cetro de equidade. Equidade no sentido de justiça, de igualdade, né? De um Deus que tem percepção, discernimento, sabedoria, prudência, justiça nas suas sentenças, né? Então, além da autoridade do Senhor, que nós vemos aqui, nós vemos a equidade, a justiça, a isonomia, né? Um Deus que não faz acepção de pessoas, um Deus que julga todas as causas, um Deus que não é pego despercebido, mas tem o conhecimento geral de todas as coisas, assim como é importante para um rei na terra ter conhecimento daquilo que está acontecendo no seu reino. Da mesma maneira, Deus, o nosso Deus, o Deus soberano, o Deus criador dos céus e da terra, ele tem noção, ele conhece, ele sabe de tudo aquilo que está acontecendo no seu reino. E todo o universo criado faz parte do reino de Deus, do reino do nosso Senhor. E ele julga, ele age, ele recompensa segundo a sua justiça, segundo a sua equidade. Olha o que diz o versículo 7. Tu amas a justiça e odeia a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Olha que coisa linda.
Então nós vemos aqui que Deus ama a justiça, e aqui é uma referência a Jesus também, porque Jesus vivia dessa maneira, ele amava a justiça, ele fazia aquilo que era reto, aquilo que era justo, aquilo que era certo, aquilo que era conforme a lei do Senhor. E nós temos feito isso? Temos vivido segundo os mandamentos de Deus, temos vivido segundo a palavra de Deus, a lei do Senhor, temos amado uma vida justa, dedicada, consagrada, o que os antigos chamavam de vida piedosa, vida dedicada, vida totalmente honesta, sincera, íntegra diante de Deus. E odeia a impiedade, ou seja, odeia o pecado, odeia a transgressão, odeia aquilo que é errado, né? Aborrece o mal. Paulo é interessante, lá em Romanos 12, versículo 9, ele diz que o amor seja sem fingimento. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Olha que coisa linda, nós temos que aborrecer o mal. Assim como Jesus odiava a impiedade, odiava o pecado, ele ama o pecador, mas ele odeia a impiedade, ele odeia o pecado. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Por isso que Jesus era cheio de alegria. Por isso que Jesus vivia no óleo, vivia na unção. A unção de Deus, a capacitação sobrenatural de Deus estava sobre o Cristo. A própria palavra Cristo significa ungido de Deus. O Messias Hamashia, o Messias prometido a Israel, era um Cristo, né? Era um ungido de Deus. Que coisa tremenda. Então, se queremos ter alegria no nosso coração, viva uma vida reta, odeie a iniquidade, ame a justiça de Deus, e a alegria do Senhor estará sempre pujante no seu coração, sempre crescendo no seu coração e na tua vida. E a unção com óleo, a capacitação sobrenatural do Senhor, o Senhor derramando dons, ministérios, capacidades sobrenaturais sobre a tua vida, se você amar a justiça e odiar a iniquidade, assim como Jesus. Aqui tem um dos grandes segredos de uma vida ministerial efetiva, de um ministério em Cristo poderoso, glorioso, com o respaldo, o favor e a bênção do Senhor. Olha o que diz o versículo 8: todas as tuas vestes cheiram a mirra e aloés e cássia, desde os palácios de marfim, de onde te alegram. Olha que coisa linda. Então, as vestes de Jesus, hoje gloriosas lá no céu, cheiram a mirra, aloés e cássia, que eram substâncias, né? Eram elementos aromáticos daquela época. Mirra, interessante que Jesus, quando nasceu, recebeu também esse perfume, a mirra, ouro, mirra e incenso. Vocês se lembram, né? Os três presentes que os três reis magos levaram para Jesus. A mirra significa isso, o bom perfume de Cristo, exalando a glória de Deus se manifestando. O cheiro do cristão é a glória de Deus, é a manifestação da graça, do amor e da glória de Deus. Incenso na Bíblia significa oração. O ouro significa santidade. E a mirra, que era o perfume, significa a glória de Deus exalando através da sua vida, a fim de que as pessoas percebam, quem está morto perceba a sua morte, a necessidade da vida de Deus na sua vida. E quem está vivo em Deus, já nasceu de novo, vai se alegrar ainda mais, porque vai perceber que é seu irmão em Cristo e vai ter aquela conexão maravilhosa, celestial de koinonia, que é a comunhão entre os irmãos, tremenda, porque existe mirra, aloés e cássia, esses três elementos preciosos na sua vida. O bom perfume de Cristo, o testemunho eficaz do cristão é maravilhoso. E olha só, os palácios aqui eram de marfim, e tudo isso alegrava ele, né? Ou seja, hoje, né, Jesus vive lá na glória, no lar celestial, num lugar lindo, maravilhoso. Assim também, todo esse esplendor, toda essa majestade, toda essa glória pertence ao Senhor Jesus. Amém? As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres mulheres. À tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofira, que é uma referência já aos reis de Israel, até porque Jesus não tinha, né, ilustres mulheres, esposas, nem nada, né? Então, a gente tem que observar no Salmo, às vezes é uma referência profética sobre o Messias que viria a Israel, e às vezes é uma referência dos próprios reis naquela época, nas práticas que aconteciam naquela época. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres mulheres.
Ou seja, a mulher de um rei, uma princesa, não era qualquer mulher, eram mulheres ilustres, geralmente eram filhas de outros reis, vinham de linhagem nobre, ou eram mulheres especiais no rebanho de Israel, né? No meio do povo de Israel. Um exemplo, nós vemos nas esposas de Davi, né? A não ser Mical, que fez uma besteira criticando Davi e ficou estéril, mas ela era filha de Saul, era uma princesa de Israel. As mulheres dos reis eram mulheres, não eram qualquer mulher, não eram mulheres vulgares, não eram mulheres eróticas, sensuais, provocantes, não. Eram mulheres ilustres, eram mulheres virtuosas, eram mulheres nobres. À tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir. O ouro de Ofir era o ouro mais puro, mais lindo, mais maravilhoso e mais valorizado naquela época. E ouro lembra do quê? De santidade. Que as mulheres de Deus que querem se tornar mulheres ilustres sejam revestidas do ouro de Deus, que é a santidade. Ouro é santidade, prata é a redenção de Cristo aplicada na nossa vida pessoal. E as pedras preciosas é a manifestação da glória de Deus na criação. Que nós tenhamos na nossa vida ouro, prata e pedras preciosas. Amém? Que vocês, mulheres, sejam mulheres ilustres, mulheres virtuosas, mulheres cheias do Espírito Santo, e que nós, homens, sejamos homens de Deus, segundo o coração, homens ilustres, homens nobres, homens abençoados pelo nosso Deus. Amém? Você tem um dia abençoado. Aqui debaixo tem todas as informações da nossa igreja, o nosso site, todos os nossos canais de redes sociais, e tem também as informações para que você possa contribuir nesse ministério e se levantar como um cooperador fiel. Desde já um grande abraço, beijo do pastor Giovanni, Deus vos abençoe, amém.